O traidor faz mais bem para a tua vida do que um amigo. Eu te provo isso com base bíblica. Quem era amigo de Jesus? Pedro. Quem é que traiu Jesus? Judas. O amigo de Jesus, que era Pedro, tentou evitar Jesus de chegar na cruz. É claro que foi o demônio que estava sobre ele, que o próprio diabo se manifestou. Porém o amigo não fez tão bem quanto Judas fez. O traidor levou Jesus para o propósito. Você precisa entender isso. É muito melhor alguém que te trai, que te leva para o propósito, do que ficar recebendo tapinha nas costas a vida inteira. Para Deus, eu falei: Deus, por que você não tira o Judas? Tem tanta gente boa na igreja, por que você não tira essa prova? Irmão, e vou dizer uma coisa para você: quem é pastor sabe o que eu estou falando. Quem é bênção, vem e vai. Mas o Judas não vai não, irmão, ele fica. Pode ter 3 pessoas, das 3, um é Judas. Fica, irmão, fica. Aí eu falei com Deus, Deus, por que o Senhor não tirou Judas? Aí Deus falou para mim: sabe por quê? Porque é muito fácil você amar quem te dá presente no teu aniversário. Difícil é você amar aqueles que te fazem mal. Eu falei: Deus, mas está difícil, ele não quer ser tratado. Aí Deus disse para mim: quem disse que eu estou tratando dele? O problema é que a gente quer que Deus arranque o problemático. Só que Deus permite o problemático para nos ensinar a ter paciência. Aí Deus disse uma terceira coisa para mim: enquanto você perde o teu tempo olhando para Judas, você está perdendo o olhar de Pedro, Tiago e João. Em vez de ficar olhando para Judas, comece a olhar para Pedro, Tiago e João dentro da igreja. A gente tem mania de guardar aquilo que é ruim e de esquecer aquilo que é bom. A gente tem mania de querer aquilo que não tem e esquece de agradecer aquilo que já tem. A gente tem mania de valorizar aquilo que não presta e não dá valor àqueles que prestam do nosso lado. A gente vê após o culto, às vezes sentando para conversar com irmãos, às vezes a gente perde tempo para falar de gente que está caindo, que está em pecado, que está no chão, em vez de usar esse tempo para falar de quem Deus está levantando. É uma questão de ótica. Ou eu olho para quem está caído, ou eu olho para quem está de pé. Não se aproxime de mim para falar de gente que está trazendo problema. Fale para mim de gente que está fazendo a obra, que está pregando o evangelho, que está fazendo a diferença.